taxa de desemprego cai para 6,6% no trimestre até agosto e atinge a menor taxa histórica. Brasil abre mais de 232 mil vagas formais de trabalho em agosto, acima do esperado. Governo Lula já criou 3,2 milhões de empregos formais até agosto. Essas são manchetes apenas dos últimos 3 dias. Todas, sem exceção, revelam uma revolução silenciosa no mercado de trabalho brasileiro. Para nossa sorte, uma revolução boa. O desemprego despenca a olhos vistos no reflexo de uma economia que voltou a crescer, ainda que os especialistas do mercado financeiro demorem a perceber e quase sempre errem seus prognósticos. Mas isso é outra história. O presidente Lula comemorou. Nas redes sociais escreveu: mais uma boa notícia para o mercado de trabalho e os empregos no Brasil. A taxa de desemprego em agosto deste ano foi a menor de toda a série histórica do PNAD, iniciada em 2012, e temos mais de 102 milhões de pessoas empregadas. Vão dizer que é sorte, mas é só trabalho. De fato, o IBGE divulgou na sexta-feira, 27 de setembro, que a taxa de pessoas sem emprego no país caiu para 6,6% no trimestre de junho a agosto, o que significa meio ponto percentual a menos do que no trimestre anterior, de março a maio. É o menor nível para esse período da história, ou pelo menos desde o início da série do IBGE em 2012. A população desempregada caiu para 7,3 milhões de brasileiros, o menor número de pessoas procurando trabalho desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. E o número total de trabalhadores do Brasil bateu novo recorde, chegando, como lembrou Lula, a 102,5 milhões de pessoas. No dia anterior, o Ministério do Trabalho já havia divulgado outro número muito bom. O CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostrou que o país abriu 232.513 vagas formais de trabalho. Vagas formais significa emprego com carteira assinada. Desde a posse de Júlio, em janeiro do ano passado, portanto, em pouco mais de um ano e meio, já foram criados mais de 3,2 milhões de empregos com carteira assinada. Aos poucos, Lula vai conseguindo repetir seu feito nos primeiros 2 mandatos na presidência, entre 2003 e 2010, quando a economia também gerou um boom no mercado de trabalho. É sorte ou é competência? Qual a sua opinião? Diga nos comentários após curtir e compartilhar o vídeo. Mas veja também a análise do economista Márcio Pokman, presidente do IBGE e um dos maiores especialistas em mercado de trabalho no mundo. Na TV 247, ele disse que não é milagre nem sorte, mas determinação. Confira. Não, o neoliberalismo inventou, a partir dos anos 90, que o desemprego seria culpa do próprio desempregado, ou seja, por ele não estar qualificado, por ele não estar disciplinado, preparado para as contingências que o mundo do trabalho coloca. E por isso buscaram justamente tomar medidas que estimulasse, digamos assim, o trabalhador estar mais qualificado para disputar um emprego, e aí reduzindo o grau de proteção do mercado de trabalho, as reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, etc. Todavia, isso não resultou na elevação do nível de emprego. Pelo contrário, nós assistimos o avanço da informalidade, a prevalência de uma taxa de desemprego aberta, que, diga de passagem, não é uma medida muito apropriada para país de mercado de trabalho estruturado. O nosso país não tem um mercado de trabalho totalmente estruturado, há uma grande informalidade, uma grande forma de ocupação, de subsistência, sobrevivência, etc. Os resultados que estão sendo colhidos agora, eles estão em linha, eu entendo, com a capacidade da economia produzir mais, né? Ou seja, eu parto daquela ideia de que o nível de emprego não depende do grau de proteção do mercado de trabalho, não depende necessariamente da situação individual de cada um, mas se há ou não demanda por força de trabalho, e isso resulta da dinâmica econômica, né? E é o que nós estamos vendo. É claro que o Brasil precisa crescer mais do que vem crescendo, mas vem saindo de uma situação muito difícil que enfrentou praticamente a partir da segunda metade da década passada. A década de 2010, né, foi compreendida como uma década perdida, tendo em vista um dinamismo econômico muito reduzido, com o problema que ocorreu da própria recessão. E agora, essa terceira década,
ela vem apresentando resultados bastante interessantes, não apenas do ponto de vista do emprego, da ocupação em geral, mas também do ponto de vista do comportamento do custo de vida, uma taxa de inflação relativamente pequena para padrões brasileiros, é claro, né? E ao mesmo tempo, as possibilidades que vão se abrindo em relação aos desafios que o país tem, são desafios estruturais. Nós estamos falando aqui de questões conjunturais, né, da conjuntura, mas o país tem desafios estruturais muito importantes, e eu entendo que o governo brasileiro está profundamente preocupado e com projetos para enfrentar isso, seja pela nova indústria brasileira, seja pela transição ecológica, seja pelo próprio programa de aceleração do crescimento, né, entre outras medidas. Portanto, não é milagre, não é sorte, é determinação de que o país precisa crescer, e é com base no crescimento econômico que os empregos aparecem.